1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos ou comprados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que foram comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse domingo. É o primeiro dia da semana, é a primícia da nossa semana. Queremos consagrá-lo a Ti, queremos render graças a Ti por esse primeiro dia da semana. Ó Deus, e nós já consagramos essa semana como uma semana de bênção e de vitória sobre a vida da igreja. E nós clamamos em nome de Jesus nessa noite, que o Senhor derrame sabedoria e revelação desse princípio tão poderoso que é o sangue de Jesus. Nos ensina, Senhor, nos revela o valor, o poder do sangue de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, e também nós usamos a nossa autoridade e repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda a força espiritual da maldade que tenta se opor à revelação da palavra. Fora desse lugar, fora proibido influenciar pessoas contra a palavra de Deus. Nós decretamos isso nessa noite, porque o Senhor vai falar no nosso coração. Amém e amém. Muito bem, queridos, eu quero falar hoje à noite sobre o precioso sangue de Jesus, ok? O precioso sangue de Jesus. Irmãos, nós temos falado nessas últimas semanas sobre uma guerra espiritual que a gente está envolvido, né? Então, creio mesmo, Deus tem falado com a gente. Eu não estou falando assim, todo mundo está em guerra. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que Deus tem falado com a gente, como igreja da paz, não é? Esse ministério, para a gente se posicionar, porque a gente está diante de uma guerra, mas a gente está do lado vencedor, amém? E aí o Senhor tem falado no nosso coração, nessas últimas semanas, e nos dando armas, não é? A semana retrasada, nós falamos sobre o poder do nome de Jesus. Nós vimos que nós temos uma procuração, o Senhor nos deu uma procuração no nome dEle, não é? Então nós estamos aqui, nós podemos usar o nome dEle aqui. Nós falamos sobre o nome de Jesus, foi tremendo. Inclusive a palavra está lá no site, você pode acessar. Até te aconselho mesmo você ir revendo essas armas de guerra, amém, queridos? Na semana passada nós falamos sobre a autoridade do crente. Nós vimos que Jesus está à destra de Deus, nessa posição de autoridade, e Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós aprendemos que nós estamos com Ele, nas regiões celestes, nesse lugar de autoridade, e Satanás está debaixo da planta dos nossos pés, amém, queridos? Então são armas espirituais que Deus tem nos dado. Nessa noite eu quero compartilhar com você mais uma arma poderosa. Essa também, meu irmão, é uma arma muito poderosa. A gente está recebendo essas armas, e essa arma é justamente o sangue de Jesus. Mais uma arma para você hoje à noite, fica ligadão, amém, queridos? Então até eu contei no Tadel que a Ana Lídia me contou um sonho, que eu falei, é isso, Ana Lídia, Deus falou contigo, nós estamos em guerra mesmo. Ela contou que ela estava num navio, e muita gente no navio, não é? E entravam os inimigos lá, uma nação inimiga, para tentar matar todo mundo, não é? E ela estava ali com uma faquinha, e ela lutava com aquela faquinha, e ela matava alguns, mas só que ela via que o pessoal começava a pular do navio e ir embora, fugir da guerra, não é? Muita gente pulando, mas alguns ficaram ali até o fim. Quem está me entendendo aqui? Alguns ficaram perseverando ali e lutaram com aqueles inimigos que eram muitos. Mas de repente alguém passou uma arma para ela, não é? Uma arma de fogo poderosa, e ela pegava aquela arma ali e ela já ia matando um monte de gente, né? Com aquela arma de fogo. E ela pegou a chefona, não é?
daquele exército, e quando ela estava ali lutando com a chefona, ela não conseguia atirar na chefona, porque ela estava lutando com ela. Então ela jogou a arma dela para um companheiro, e o companheiro matou a chefona, e eles venceram a batalha. Irmão, a gente sabe quando um sonho é de Deus, né? E quando ela me falou isso, eu passei o dia pensando nisso. O dia, sabe, onde eu estava, eu ficava lembrando daquele sonho, não é? Aí eu comecei a pensar, será que Deus quer falar comigo através desse sonho, da Ana Lídia? Eu comecei a orar, Senhor, me revela esse sonho. E aí Ele me revelou. Ele falou para mim assim, que o barco é a igreja, né? A Arca de Noé representava justamente a igreja, né? Então o barco era a igreja. As pessoas fugindo e indo embora são pessoas que na hora da tribulação está baixando a guarda, não é? Tá começando a passar por muitos problemas e tribulações e desiste e começa a murmurar. Não vai embora da igreja, não é isso, mas deixa de se posicionar com a autoridade do crente, deixa de usar essas armas, né? O nome de Jesus, a autoridade, e aí a pessoa desiste, não é? Mas Deus falou assim para mim, que quem permanecesse, quem perseverasse até o fim, veria, em primeiro lugar, a vitória, porque quem perseverou ali, quem não pulou do barco, viu a vitória. Amém, queridos? A outra coisa que eu achei muito interessante que o Espírito Santo falou no meu coração é que quem perseverar até o fim, não desistir, vai ter a sua arma de guerra substituída. Em vez de uma faquinha, vai ter uma arma poderosa. Amém? Então Deus quer mudar a sua faquinha. Deus quer mudar a sua faquinha. Amém, queridos? E por último, o Espírito Santo falou no meu coração que quando a Ana Lídia passava a arma dela para o outro usar, isso é a transferência. Quem perseverar até o fim vai poder transferir, não é, armas espirituais para as pessoas que estão ao seu redor. Amém, queridos? Então, diga aí para a pessoa que está do seu lado, não desista. Diga para ela assim, não pule do barco. Você vai vencer. Persevere até o fim, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu profetizo uma nova arma para você. Uma nova arma para você. Chega de faquinha. Uma metralhadora, um fuzil, uma bazuca espiritual, em nome de Jesus. Amém? Não é? Então nessa noite eu quero te dar mais essa arma, irmão, para a gente usar nessa nossa batalha espiritual, ok? O sangue de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O sangue de Jesus é um presente. O maior presente, o presente mais precioso que o nosso Pai deixou para nós, não é? Jesus disse assim em Lucas 22:20: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. É um presente, é para nós. O sangue dele foi derramado em nosso favor. Agora deixa eu começar a construir essa palavra aqui no seu coração. Então, irmãos, presta bem atenção. Eu estava lendo, inclusive hoje de manhã, quando o Moisés, Deus chamou Moisés, lá em Êxodo 24, presta bem atenção, só presta atenção. Deus chamou Moisés e falou assim com ele: Moisés, chame os sacerdotes, chame os 70 anciãos e chame o povo, e vocês vão subir no monte, e eu vou te dar a lei, não é? A aliança, os estatutos da aliança, ok? Então Moisés obedeceu, pegou todo mundo e foi. Quando ele chegou no pé do monte, aí Deus falou para ele: daqui para frente, sobe só você, deixa todo mundo aí embaixo e sobe só você. E aí o Moisés então subiu, Deus deu para ele, né, a aliança, os estatutos da aliança com o seu povo. Então Moisés desceu e a Bíblia diz que ele leu para o povo. Então ele leu aqueles estatutos, aquela aliança. Então ele disse assim, inclusive, ele disse, este é o sangue da aliança. Por que ele falou isso? Porque ali no pé do monte, o Moisés construiu um altar. Ele construiu um altar, Deus ordenou, e Deus falou que era para os jovens. Quantos jovens tem aqui? Né? Você também, amém, glória a Deus. Deus falou com os jovens, falou assim: olha, Moisés disse para os jovens: eu quero que vocês tragam os cordeiros para sacrificar aqui nesse altar. Então os jovens vieram e sacrificaram os animais ali, os cordeiros, derramaram o sangue. Metade do sangue que foi ali derramado,
que o Moisés colocou em bacias, a metade desse sangue ele aspergiu sobre o altar e sobre as 12 colunas que representavam cada uma das tribos de Israel. Agora presta atenção, a outra metade, o Senhor falou assim: agora eu quero que você derrame esse sangue, né? A aspersão, eu quero que você derrame esse sangue sobre todo o povo. Amém, queridos? Então o Moisés aspergiu todo o povo. Glória a Deus, aspergiu todo o povo. Depois que ele aspergiu todo o povo, aí Deus falou assim com Moisés: Moisés, agora manda todo mundo subir, porque eu quero jantar com eles. Amém? Aí olha só o que acontece, versículo 11 desse Êxodo 24. Ele, o Senhor, não estendeu a mão sobre os filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam com ele. Aleluia. Interessante, quando todo mundo chegou lá, a Bíblia diz que eles viram o Senhor chegando. Os seus pés andavam como se fosse numa rua de safira. Eles viram o Senhor e puderam comer com o Senhor. Qual a diferença? Por que no primeiro momento só o Moisés pôde subir e agora no segundo momento todo mundo subiu? Porque agora eles estão aspergidos. Eles estão aspergidos com o sangue do Cordeiro. Isso aqui é muito importante, gente, porque Moisés é o tipo de Cristo, que libertou o povo de Israel, que abriu mão do seu reinado, não é? Ele podia ser o faraó do Egito, ele abriu mão de tudo para ficar com o seu povo. Ele é um tipo de Cristo, e que deu a vida pelo povo. Interessante, irmãos, e foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos aspergiu. Todos nós estamos aspergidos com o sangue de Jesus. Amém? Nós estamos aspergidos, estamos manchados, lavados com o sangue de Jesus. Por isso que nós podemos sentar na mesa de Deus, comer com Ele e ter essa experiência com o Senhor e não morrermos. Amém? Muito bem, então eu quero mostrar para vocês o que esse sangue que o Senhor nos aspergiu, Ele produziu na nossa vida. Então, em primeiro lugar, vamos ver comigo rapidamente aqui. Então, em primeiro lugar, esse sangue de Jesus, esse precioso sangue de Jesus, ele produz proteção. Ele produz proteção. Amém, queridos? Muito tremendo isso aqui. Aleluia. Por isso que é o maior presente que Deus nos deu, o precioso sangue do seu Filho. A Bíblia fala, não é, do povo de Israel ali no Egito, e que Deus falou com Moisés o seguinte: Moisés, eu quero que você, na saída do Egito, né, eu quero que você sacrifique os primogênitos, os primeiros animais, não é? E vocês vão comer a carne desses animais, mas o sangue vocês vão ungir as casas. Vocês sabem dessa história, né? Páscoa, passagem. E Deus falou para ele assim: olha, quando eu vier, eu vou ver o sangue e vou passar, não é? E a Bíblia diz então que Deus enviou ali o anjo da morte mesmo, não é? E a Bíblia diz então que aonde não tinha o sangue, o que acontecia? Morria o primogênito daquela família, não é? Então os egípcios, a Bíblia diz que em todas as casas dos egípcios morreram primogênitos. Não sei se teve um israelita ali corajoso que falou assim, ou então corajoso não, ou incrédulo, né? Que disse assim: eu não acredito nisso. Não sei, a Bíblia não registra. Pode ser que tenha havido alguém que falou assim: eu não acredito que esse sangue vai me proteger, e não colocou o sangue na porta, e o anjo foi lá e matou o primogênito daquela família. Mas, irmãos, é impressionante como que o sangue do Senhor nos protege. Amém, queridos? Nos protege. E o destruidor tem que passar por cima, ele não pode nos tocar, em nome de Jesus. Amém? Então a primeira coisa é isso aqui: proteção. O sangue nos protege. Aleluia. Nós temos um escudo vermelho, glória a Deus. Então a gente se curva debaixo desse escudo e a gente está protegido contra Satanás e seus demônios. Quantos aqui já foram aspergidos pelo sangue de Jesus? Então você tem proteção. A segunda coisa aqui que o sangue produz purificação. Muito importante. Olha lá, João 1,17 diz o seguinte: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Glória a Deus. Irmãos, o pecado é uma contaminação, não é? Então o pecado é uma doença. A Bíblia trata o pecado como lepra, uma doença contagiosa. E aí, por que Deus nos lava com o sangue do seu Filho? Porque Ele quer ter relacionamento conosco. Amém? Então o sangue nos purifica para que Deus possa chegar perto, não é? Porque Ele não tolera o pecado. O pecado para Ele é uma coisa abominável, não é? É uma coisa muito ruim. Isaías 59, 1 e 2 diz que os olhos de Deus, o rosto de Deus não está vedado, nem suas mãos atadas, mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, não é? Então, irmãos, o pecado para Deus é repugnante, por isso que Ele tem que nos lavar. Não, eu descobri isso, porque eu não entendia bem isso. Por que Deus, um Deus tão amoroso, um amor tão incondicional, Ele não se aproxima da gente, não é? Quando a gente está em pecado. Por quê? Poxa, Ele nos ama tanto. Mas aí quando aconteceu aquele episódio comigo, né, que um dos meus filhos colocou a mão na fraldinha dele e estava cheia, não é? E ele passou na cara, passou em tudo no corpo dele, até que comeu um pouco, não é? E passou no sofá, passou em tudo. Irmão, foi assim, 1 minuto. Quando a Meila viu, ela ficou desesperada, né? E eu, meu Deus do céu, naquele dia eu entendi Isaías 59, 1 e 2. Foi incrível. Quando eu olhei para o meu filho, não é? Eu entendi Isaías. Porque eu não deixei de amá-lo, eu não deixei de querer ficar perto dele, não é? Eu não deixei de querer limpá-lo. Mas, irmãos, o que estava nele, o que estava grudado nele, era repugnante para mim, né? E a Meila tem umas coisas assim, quando essas coisas ela fica longe mesmo. Então, adivinha quem é que vai? A irmã, aí lá vai eu, peguei ele pela pontinha do dedo, estava aprendendo a andar, levei para o banheiro e dei o primeiro banho. Beleza, ficou limpinho, mas aí quando ele estava ali comigo, que eu cheirei a mãozinha dele, acho que as uninhas, eu disse, tá limpo, mas precisa ser purificado. Vem cá. Levei de novo, irmãos, o processo foram umas 3 vezes. Finalmente ele estava limpinho, não é? Então naquele dia eu aprendi. O Senhor, Ele me limpa com o sangue de Jesus, porque Ele quer ficar comigo. Isso é uma prova de amor, aleluia, não é? Então foi por isso, gente, escuta bem, foi por isso que o Moisés aspergiu o povo, porque Deus queria ficar com o povo. Deus queria. Eu creio assim, que Deus teve misericórdia do Moisés, não é? A graça sobre o Moisés, não é? E o Moisés pôde entrar lá, mas depois Deus falou assim: agora eu quero ficar com o povo, eu quero ficar com o povo. E aí, irmãos, o Moisés aspergiu o povo com o sangue do cordeiro, amém? E aí quando o povo foi aspergido, agora o povo estava limpinho, agora estava todo mundo cheirosinho. Agora Deus falou para Moisés: eu quero jantar com eles, eu quero abençoá-los, eu quero ficar perto deles, manda todo mundo subir. Então, irmãos, o sangue nos purifica. Olha, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Ainda que o nosso pecado seja como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A escarlata era um crustáceozinho, não é? Que tinha uma tinta vermelha nele. Então isso era um artigo de luxo, só os ricos tinham acesso a isso. Pensa, tudo manufaturado, não tinha uma indústria, não é? Então era uma coisa muito rara. As roupas não tinham cores, mas uma roupa tingida de escarlata era uma coisa muito cara, né? E aí o que acontecia? A escarlata era tão poderosa que nada tirava a escarlata, nada. É uma tinta poderosa, uma coisa que não desbota, não é? Mas a Bíblia diz que até a escarlata diante do sangue, ela vai ficar branquinha como a lã branca. Aleluia. Então Deus não vai tirar um pouco do seu pecado, do nosso pecado, Ele vai nos purificar totalmente. Amém, queridos? Então a segunda coisa que o sangue faz é purificar. Ele protege, ele purifica e ele dá, em terceiro lugar, livre acesso. Olha o que diz Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, diga intrepidez, intrepidez
para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha só, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Irmãos, eu tenho certeza que todos vocês já leram esse texto, mas eu tenho certeza também que para a maioria de vocês ele não teve sentido. Mas escuta bem, quando um judeu, um hebreu leu isso aqui, ele entendeu ele de uma forma tão poderosa. Sabe por quê? Eu vou te explicar agora. Você vai entender, e esse texto nunca mais vai ser o mesmo para você. Porque é o seguinte, o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar, no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote. Outro ser humano na face da terra não podia ir na presença de Deus. Porque ali no Santo dos Santos, lá dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança, vou pegar aqui a tampa da Arca, ó, a tampa da Arca da Aliança, claro que ela não era redonda, ela era retangular. Mas em cima da tampa da Aliança tinham 2 querubins, não é? 2 querubins, um na ponta e o outro na outra ponta. Eles estavam olhando para baixo, querubins de ouro, né? De ouro, feito junto com a tampa. E eles estavam olhando para baixo e com as asas cobrindo o rosto, para não olhar para Deus, porque daqui do meio, do propiciatório, da tampa da aliança, saía a presença de Deus, uma luz azulada que era a presença de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar, uma vez por ano. A tradição diz que o sumo sacerdote, eu digo a tradição porque não está escrito na Bíblia, mas a tradição bíblica diz que o sumo sacerdote entrava com o pé amarrado, com uma corda amarrada no pé dele. Ele entrava, passava pelo véu, né? O véu separava o lugar santo desse lugar do Santo dos Santos. Então ele entrava ali no Santo dos Santos. E quando ele estava lá, se Deus não aceitasse o sacrifício, aquele sumo sacerdote morreria. E quem é que ia buscar? Quem era o corajoso que ia buscar o sumo sacerdote, né? Então aquela corda amarrada no pé dele, as pessoas puxavam ele para fora, né? Por isso que na orla do manto do sumo sacerdote tinha um monte de sininhos, para todo mundo saber, ele está se mexendo, ele está trabalhando, está vivo, ele está vivo, né? Mas o sininho, a Bíblia diz mesmo, fala dos sininhos. A corda é alguém que imaginou, como é que esse cara era tirado de lá se ninguém podia entrar lá, né? Alguém pensou na corda, boa ideia, acho que era isso mesmo, né? Então veja bem, aí você vai entender melhor. Esse tempo acabou. Então esse tempo acabou, porque irmãos, não é só uma pessoa, uma vez por ano, todos nós podemos entrar a qualquer momento. Jesus disse que o véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo foi rasgado. É a sua carne, ele disse, né? A sua morte de cruz fez com que o véu fosse rasgado. Não tem mais separação. Amém, querido? Agora, é para a gente entrar com intrepidez. É para a gente entrar com ousadia na outra tradução. É para a gente entrar com confiança em mais uma outra tradução, porque nós estamos aspergidos com o sangue de Jesus. Nós temos livre acesso por causa. Agora veja bem, é por causa do sangue. Eu ainda converso com pessoas dentro e fora da igreja que acham, não é, que o que justifica elas diante de Deus são as suas obras. Eu conversei com um homem, eu estava evangelizando esse homem, muito gente boa. Assim, um cara muito top, conheço ele de muitos anos, não é? Da minha família. Eu estava conversando com ele, ele falou assim: olha, eu sou honesto, nunca me envolvi com coisa errada nenhuma, não é? Eu nunca adulterei, eu te falo aqui, te dou minha palavra de honra, nunca traí minha esposa, eu ajudo. Ele falou lá, tem uma ONG aí, assim, famosa no Brasil, que ele ajuda mensalmente com uma boa quantidade de dinheiro. Todo mês ele deposita naquela conta daquela ONG, não é, que ajuda pessoas pobres. Ele falou: eu tenho certeza
que Deus vai considerar essas coisas. Eu não preciso desse negócio de igreja, isso aqui. Irmãos, e como tem muita gente dentro da igreja que ainda pensa que o que essas pessoas fazem justificam ela diante de Deus. Gente, o que nos justifica é o sangue. Amém, queridos? Nós só podemos entrar no Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus que foi derramado e aspergido sobre nós. Fora do sangue não tem conversa. A Bíblia diz que só há remissão de pecados com derramamento de sangue. Entende o que eu estou falando? Então, a terceira coisa é isso, o livre acesso. Então, e o último lugar, gente, para a gente orar, não é renovação, o poder renovador do sangue de Jesus. Vamos só voltar um pouquinho. Diga comigo, proteção, bem forte, proteção, purificação, livre acesso e renovação. Deixa eu terminar com isso aqui. Interessante, quando Deus estava falando comigo sobre o sangue, eu estava estudando, lendo sobre o sangue, e tão impressionado, tão impactado com o sangue, eu nem pensava em ministrar sobre o sangue. Eu estava lendo e me edificando, não é? Eu li 2 livros sobre o sangue, não é? Essa semana, estudei sobre o sangue, e no final da semana, também na sexta-feira, eu decidi, eu vou pregar sobre o sangue de Jesus. É muito poderosa, essa arma é muito poderosa. Eles têm que saber, né? Eles têm que entender o poder do sangue. Eu sabia que o Espírito Santo estava falando no meu coração para eu falar com você. Mas interessante, ontem a Meila falou assim: amor, que coincidência, né? Você vai falar sobre sangue justamente no dia da área vermelha, vai ficar legal. Eu disse: olha, é verdade, coincidência, né? Ou Jesuicidência, né? A gente falar sobre o sangue. Então, e outra coisa, também não planejei, porque era Santa Ceia. Santa Ceia hoje e tal. Não, irmãos, foi um desafio que o Espírito Santo foi me fazendo a respeito do sangue. Então essa palavra é profética, amém? Porque hoje é Santa Ceia, hoje está tudo vermelho. Até eu tentei vir de vermelho, né? Por dentro, né? Até eu tentei vir de vermelho, mas não deu muito certo, né? Mas, irmãos, é impressionante como que o sangue de Jesus nos renova. Eu quero ler aqui, não precisa abrir, só anote, João 6,53, Jesus disse assim, olha o que Jesus disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Meu Deus, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Muito tremendo. O versículo 55 diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Sabe, irmãos, isso eu quero te falar, não é? Esse vinho que representa o sangue, entende? É mais do que um elemento, mais do que um sacramento, vamos colocar assim, né? Que a gente tem que fazer uma vez por mês. Não, gente, eu quero te mostrar que esse momento é muito importante da Santa Ceia, baseado nessas informações do sangue, não é? Foi por causa do sangue que aqueles homens puderam chegar diante de Deus e sentar na mesa com Ele, no Antigo Testamento, não é? Por causa do sangue, o destruidor não matou os primogênitos do povo de Deus. Por causa do sangue, hoje nós temos livre acesso, não é, à presença do Senhor. Irmãos, o sangue é uma arma poderosíssima. A gente pode não ver o sangue banhando a gente, mas eu quero te dizer, Satanás vê. Gente, Satanás vê. Quem está me entendendo? A gente tá, eu até o comparo assim. Imagina que um bandido vê uma criança pequena, né? Vamos dizer aí o João Pedro, né? Cadê o Arley? O João Pedro, tá ali o João Pedro, ó, tá ali o João Pedro, aquele rapaz bonitinho ali. Aí o João Pedro tá com uma metralhadora
daquelas de Israel, aquelas metralhadoras portáteis, que dá não sei quantos tiros por segundo, né, comandante América aí. Meu irmão, aí lá está o João Pedro com a arminha dele, andando, aquele jeito dele, que ele é todo assim, né? Aí o bandido vê aquela arma, e aí ele, meu Deus, ele sabe que o João Pedro tem poder para matá-lo, não é? Aí o João Pedro dá uma, brincando assim, o João Pedro faz assim pro bandido, se joga no chão, apavorado. Mas o bandido sabe que o João Pedro não sabe do poder que está na mão dele. Então o bandido vai e se esconde, ele morre de medo da arma. Mas como ele sabe que o João Pedro não sabe, aí ele cria coragem para se aproximar do João Pedro, para tentar ludibriá-lo, para tentar até tirar a arma dele, roubar a arma dele. Irmãos, é assim que eu vejo muito crente, que são poderosos em Deus, não é? Muito crente que tem uma procuração do nome de Jesus aqui na terra. Amém, queridos? Uma procuração, você é um procurador de Jesus. Já viu? Você é um procurador de Jesus. E como é que eu falei na última pregação? Sem limite, como é que fala? Cadê os advogados? Sem, como é que fala? É assim, quando a procuração pode fazer qualquer coisa. Plenos poderes, meu filho. Você tem uma procuração de Jesus com plenos poderes, não é? Você e eu somos autoridade aqui na terra. Somos, como eu falei na última palavra, nós somos polícia. Quando a gente sai no mundo espiritual, nós somos polícia. Satanás vê que nós somos polícia, ele nos respeita, mas nós não temos conhecimento disso. Andamos como civis, sem saber disso. E outra coisa é isso, gente, a gente anda lavado, aspergido com o sangue de Jesus. Satanás se treme diante disso, mas a gente não se dá conta do que a gente tem. Entende o que eu estou falando? Agora deixa eu te falar desse poder renovador, irmão. É isso aqui a Santa Ceia. Deixa eu te explicar a Santa Ceia, que você nunca mais vai ser o mesmo, porque isso mexeu muito, muito, muito no meu coração. Olha só. Então a Santa Ceia, o que é a Santa Ceia? Por isso que eu pedi para os irmãos trazerem esse vinho para mim. Porque na antiga aliança, o Moisés aspergiu o povo. Irmãos, o povo estava aspergido por fora. Só deles estarem aspergidos por fora, na sua pele mesmo, na sua carne aqui, ó. Só porque eles tinham um pinguinho de sangue, eles foram aceitos por Deus. Ok? E é interessante que o escritor de Hebreus diz assim, que para mim é o apóstolo Paulo. Ele diz assim, Hebreus 8:6: agora, o ministério que Jesus recebeu é superior ao da antiga aliança. Tem alguém aqui comigo ainda? Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga aliança, sendo baseada em promessas superiores. Aleluia. Irmãos, Jesus é mediador de uma aliança superior, com base em promessas superiores. Quando eu estudo a antiga aliança, eu me assusto, porque, irmãos, a antiga aliança era poderosa demais. As promessas da antiga aliança, meu Deus do céu. Imagina que o povo de Israel andou 40 anos no deserto e as legítimas havaianas não se desgastavam, não é? Imagina que quando eles estavam com fome caía pássaro do céu, não é, para eles comerem. Irmão, pensa, não faltava nada para eles. A antiga aliança protegeu do perigo. Interessante, os inimigos não se aproximavam de Israel. O Balaão foi tentar amaldiçoar Israel, né? Contratado pelo rei Balaque. Ele disse, não tem como, eu não consigo amaldiçoar o que Deus abençoou, é impossível, eles são protegidos. Aleluia. Antiga aliança. Agora escuta bem o que a Bíblia diz, que Jesus é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas ainda maiores. É muito grande. Por que isso? Aí o Espírito Santo falou isso para mim. A antiga aliança era por aspersão. Eu vou jogar agora esse vinho em vocês aí, para aspergir vocês. Lá vai. Não vou fazer isso porque a gente não está na antiga aliança. Irmãos, a antiga aliança é assim, ó. Olha o que Jesus, olha como que a gente é aspergido. Cada vez que você participa da Santa Ceia.
Irmãos, a antiga aliança, talvez ela respingava em alguns lugares do corpo. A nova aliança, cada célula é aspergida. Você concorda comigo, o pessoal aí de biológicas, né? Que quando eu tomo esse vinho, esse não é vinho, não, brincadeira. Quando eu tomo esse suco, vocês entendem que todas as minhas células são aspergidas? Irmãos, você entende que é muito poderoso isso? Por isso que Jesus disse: se vocês não beberem o meu sangue, vocês não terão vida. Se vocês não comerem a minha carne, vocês não terão vida. Então a Santa Ceia é muito mais do que, irmãos, um momento que a gente tem que fazer. Olha, domingo de Santa Ceia, a gente não foi na igreja o mês inteiro, mas domingo de Santa Ceia. Gente, é muito mais do que isso. Agora, o que é que Jesus diz que é a Santa Ceia? Ele diz que eu tenho que fazer isso em memória dele. Então, irmãos, o que é que a Santa Ceia tem que trabalhar em nós? A Santa Ceia tem que fazer a gente lembrar do sangue. A Santa Ceia tem que me lembrar que eu estou protegido. Aleluia. E não estou protegido só por fora, eu estou protegido por dentro e por fora agora, não é? A Santa Ceia tem que me lembrar que por causa desse sangue que eu vou participar, eu tenho livre acesso à presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, não é? Eu tenho que lembrar que a Santa Ceia, ela me purifica, não a Santa Ceia, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês participarem desse momento, vocês estão celebrando a minha morte, o meu sangue derramado, e vocês estão anunciando a minha vinda, que eu vou voltar para buscar a minha noiva. Todas as vezes que vocês fizerem isso, amém, queridos irmãos? Não tem nada escrito que a gente tem que fazer isso uma vez por mês. Até eu tenho incentivado, não só uma vez por mês, para a gente lembrar do sangue, para a gente lembrar de tudo que Jesus conquistou por nós, para a gente lembrar a nossa autoridade, para a gente lembrar tudo isso que o sangue promete. Mas não só uma vez por mês, eu tenho incentivado para fazer isso nas células. Você pode fazer isso todo dia na sua casa, por que não? Por que não fazer isso todo dia? Não é num culto doméstico, não é? Ou então pelo menos uma vez por semana num culto doméstico, e lembrar do sangue, e lembrar da proteção, lembrar do livre acesso, lembrar da purificação, lembrar que Ele nos purifica por dentro, que é a vida de Jesus. Quem não beber não recebe a vida de Jesus. E aí a gente ensinando para os nossos filhos, sempre, na célula, sempre. Por que não? Não tem nada escrito. Aonde que está escrito que é uma vez por mês? Nunca. Mas a gente tem que fazer isso sempre. Entende o que eu estou falando? Agora escuta bem. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me deu uma promessa. E isso que eu quero dividir com vocês. Ele disse para a gente participar da Santa Ceia hoje, e a gente tomar posse dessa vida. Olha só, dessa vida. Se não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, irmãos, eu quero fazer esse ato profético. Não é esse vinho não tem poder nenhum, mas o sangue que esse vinho representa, ele tem poder. E o Espírito Santo falou no meu coração: vocês vão participar da Santa Ceia, e você vai orar com eles por essas coisas, não é? E eu anotei cada uma das coisas que ele me disse. Ele disse que era para eu orar por cura, porque o sangue vai entrar, vai se misturar com cada uma das células. Você vai orar por opressão maligna, não é? Espíritos malignos oprimindo a família. Você vai orar contra isso. Você vai orar pela família e pelos filhos deles, porque o sangue dá proteção. O destruidor não vai destruir a família deles. Isso é uma promessa. Por causa do meu sangue, que eles estão aspergidos por dentro. Aleluia. E você vai orar contra o desânimo, esse espírito maligno de desânimo na vida das pessoas, que fazem elas pularem do barco,
faz elas desistirem e não verem a vitória, faz elas desistirem e não terem a sua arma trocada, faz elas desistirem e elas não têm condições de ajudar outros a terem a sua vitória. Quem está me entendendo? Amém, queridos?